Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos, estejam bem, estejam prontos para mais uma aula. E aula importantíssima. Então eu quero que você já anote: não existe prova de língua portuguesa que não caia pronomes. Já anotou? É o que eu quero que você anote. Então, de maneira bem tranquila, bem suave, de uma maneira bem pragmática também, com foco na resolução de exercícios, a gente vai fazer uma bateria gigante de exercícios de pronomes em geral. Então, a gente vai falar de pronomes em geral e a gente vai observar algumas nuances. Então, esta aula aqui é a aula aprofundada de pronomes. Ou seja, nós já vimos em questão morfológica como que identifica dentro de um contexto, nós vimos a mudança de um significado. Agora nós terminaremos falando também da parte de análise sintática quando a gente fala de pronomes relativos. E aí a gente zera todas essas ideias. Então a gente vai ver sobre colocação pronominal também. Nós vamos ver os diversos tipos de pronomes e vamos para cima. Pessoal, então na tela aí para vocês tá aí mais um tópico de gramática. E como eu falei para vocês, se eu tivesse que dar uma oportunidade de vocês filtrarem algo que realmente vocês precisam dominar 100%, pessoal, é pronomes, beleza? Então vamos lá. Tá aqui no Instagram do professor, para quem quiser seguir, fica à vontade. E uma frase para a gente iniciar a nossa aula: a mente é tudo. Você se torna aquilo que pensa. Muito bom. O Buda traz para a gente essa informação. Então chegou o momento de você falar para você mesmo: meu cérebro é extraordinário. Eu sou extraordinário. Deus, obrigado por tudo, obrigado pelo dom da vida. Vamos para cima. Agora é o momento de eu brilhar, continuar evoluindo, crescendo, aprendendo. Eu vou gabaritar a minha prova de língua portuguesa lá no dia do meu concurso. Beleza? Então, energias positivas, fé, pensamentos positivos, palavras positivas e só vamos. Pronomes. Professor, significa o quê? Para os nomes. Professor, o que são os nomes? Ai, imagina, tudo que tem nome a gente chama de quê? Substantivo. Começa por aí. Gente, nós vamos encontrar um substantivo e ver uma referência. O pronome ele pode acompanhar um substantivo, como ele pode o quê? Substituir um substantivo. E para quem está lendo as fichinhas, eu já falei para vocês, são referências. Então eu filtrei o que há de importante que você precisa memorizar. Existem as classificações dos pronomes. Dirias PP, demonstrativos, interrogativos, pessoais possessivos, relativos e por aí vai. Então, além desses que eu falei aqui para vocês, a gente tem um chamado adjetivo e um substantivo. O adjetivo é aquele que acompanha e o substantivo com a letra S é aquele que substitui. Simples assim, beleza? Tudo isso a gente vai estudar aqui também nessa aula. Então vamos lá. Professor, onde é que nós estamos? Quando a gente fala de gramática, na divisão gramatical, a gente tem pronomes tanto na parte de morfologia, nós temos pronome tanto na parte de sintaxe, e nós temos pronomes também na parte de quê? Semântica. Uai, professor, então hoje o senhor está falando que a gente vai aprofundar nesses três tópicos gramaticais? Exatamente! Tudo isso daqui nós vamos observar. Questão morfológica é importante, sintaxe e semântica, tudo isso daqui. Além de observar as diversas estilísticas, significados. Uai, professor, então é tudão. Exato, gente. Então olha só que legal. Nós vamos falar de pronomes, como eu coloquei para vocês, em geral. Então, tudo acerca de pronomes nós vamos tratar aqui. E aí a gente faz, olha só que legal, a gente finda tudo acerca de morfologia, tudo acerca de emprego de pronomes, análise sintática de pronome, principalmente os pronomes relativos, a gente vai ver que é aquele que pode ter uma função sintática. Então vamos lá. Uai, professor, já questões de concursos? Claro que eu preciso falar para vocês o seguinte. Eu sei, às vezes a gente estuda tanto, né, gente? Chega lá na prova e se depara com uma questão simples. Então, a maioria das questões, quando a gente envolve a parte relacionada a pronomes, ele quer saber a referência. Ou seja, esse pronome se refere a qual nome?
Pronome, nome. Pronome, nome. Olha só que legal. Então vamos olhar, vamos observar. Então vamos lá, primeira questão, olha só. Aqui nós temos um azinho em destaque, que é esse azinho aqui, beleza? Aí, ó, nela, a pessoa empenha sua própria capacidade de trabalho. Ou a de outras pessoas. Opa, capacidade de trabalho. Ou ao que? Aí fala assim, ó, o vocábulo a em a de pessoas sob sua responsabilidade, que é justamente essa frase aqui que vem depois, refere-se ao termo anterior, capacidade de trabalho. Ele só quer saber se esse azinho aqui ele tem como referência a capacidade de trabalho. É isso. Olha uma dica muito boa para vocês fazerem. Vocês vão colocar depois desse azinho aqui a expressão capacidade de palavra ou capacidade de trabalho. Então vamos lá. A capacidade de trabalho de pessoas sob sua responsabilidade. Então o item tá o quê? Certíssimo. Ai, professor, tomara que lá na minha prova caia assim. Como eu falei para vocês. Aqui é uma questão simples de referência de pronomes. Então, às vezes o pronome ele pode vir em forma de um azinho. E esse azinho é o quê? É um artigo? Não, gente. Significa aquele, aquela, aquilo. Aquela capacidade de trabalho. Ok? Então a gente está diante de um termo que se refere a esse termo anterior e só pode ser o quê? Um pronome. Vamos lá, outra questãozinha. Olha só. Em uma sociedade, uma o quê? Sociedade. A o quê? Sociedade. 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 Substantivo. Ok? Cessa, para com a letra C, de ter uma verdadeira oposição. Ela caminha, quem caminha? Ela caminha para uma solução autoritária. Ela quem caminha para uma solução autoritária? Uai, professor, eu acredito que esse ela tem como referência uma sociedade. Beleza. Então, ó, ela caminha, aí você pode substituir, né? Vamos substituir. A sociedade caminha para a solução autoritária. Nossa, professor, simples assim. Aí fala, ó, na linha tal, o pronome ela refere-se à verdadeira oposição. Professor, erradíssimo. Gente, é isso mesmo. Uai, professor, simples assim a questão? É, gente, simples assim. Guarda essa informação que ela é importante, beleza? Dando continuidade. Olha só. Aqui, ele coloca pra gente, né? A partir do ponto a gente vai olhar. Hoje, lhes interessa proclamar que as grandes árvores amazônicas são os alvéolos pulmonares do planeta. Aí ele pede o seguinte, ó, essa questão aqui já é diferente. Olha o que ele pede aqui pra gente. Aqui eu coloquei pra vocês, que tá errada. Se não, tô colocando agora, ok? Questãozinha de número 2 é errada. 3. Ó, lhes interessa a substituição, quero substituir pela expressão interessa a eles. Mantém a correção gramatical e as informações originais do texto. Gente, aqui já envolve um outro conhecimento, também de pronomes. Lembra da POA? Da nossa bonequinha? Ah, professor, lógico que eu lembro. A gente estudou lá em regência verbal que existem verbos que vão exigir um complemento chamado objeto indireto, só que esse objeto indireto ele não pode ser substituído por lhe. Então vamos olhar aqui um detalhe importante. A POA, pronomes oblíquos átomos. Olha a POA aqui, ela tem um rostinho. Vou fazer o cabelinho dela aqui, ó. E ela tem os bracinhos. A gente já viu isso daqui e eu tenho certeza que vocês não esqueceram dessa informação. No rostinho dela tem o, a, os, as. E a gente chama de quê? De objeto direto. Só que no bracinho tem lhe ou lhes. Verdade, professor. Se eu tenho lhe ou lhes, nós estamos diante, aqui no bracinho a gente vai chamar de objeto, colocar de vermelho, tá? Objeto indireto. Ok? Só que a gramática ela fala o seguinte: esse objeto indireto, quando eu tenho, né, um complemento que funciona como objeto indireto, que é um complemento preposicionado, que inicia-se com uma preposição. Por exemplo, a ele. A ele.
Então, olha que interessante, a ele, a eles, né? E aí ele pega e fala o seguinte, ó. Hoje lhe interessa. E eu sei que a substituição ela pode ser por lhe. Então eu poderia colocar o lhes ou poderia colocar a eles. Por mais que existem verbos que a gente viu lá atrás, que é o pava, proceder, assistir, visar, aspirar, no sentido de almejar. Esses aqui são os verbos que não admitem a substituição por lhe. Só que aqui no contexto, o que é contexto? Com o texto. Aqui no texto, a gente já tem um emprego do lhe. Beleza? Já temos. E se nós já temos o emprego do lhe, aí a gente vai ver aqui um substituto perfeito. Então, olha só. Hoje lhes interessa a eles. A eles quem? Aí olha só. Só algumas crianças que acreditam que os países ricos, aí colocam ONGs, estão preocupados em nossos. Estão preocupados os países ricos, as verbas, viagens e benefícios do futuro. Contam com elas, se lhes for cortado o suprimento de óleo do Oriente. Então, lhes interessa o quê? A todos, as ONGs, países ricos. Então tem um plural aqui, então interessa a eles. Aí quer saber o seguinte, mantém a correção gramatical e as informações originais do texto? Sim. Olha só o que o examinador ele conseguiu aqui mesclar pra gente. O item tá certo, tá? Mas eu vou explicar para vocês. O examinador, muito safo, muito inteligente, ele trouxe pra gente uma referência da qual a gente deveria saber o que é pronome, quem são os pronomes oblíquos átomos, quando que é objeto direto, quando que é objeto indireto e a sua devida substituição. Tudo isso em uma questão só. Perceberam a importância desse aprofundamento? Então aqui é uma questão de referência, só que um pouco mais complexa. Vamos ver outra. Olha só, em uma iniciativa inédita, 10 grandes corporações. Vamos ver se isso aqui pode ser substituído. As 10 grandes corporações. Aí coloca pra gente, ademais, assinaram um compromisso com o Fórum Econômico Mundial para divulgar regularmente o volume de suas emissões de gases poluentes. Com isso, elas, quem são elas? Professor, elas são as 10 grandes corporações, beleza? Se antecipam aos governos que ainda estão aguardando a entrada em vigor do protocolo de Kyoto pelo acordo denominado Registro Mundial de Gases que causam efeito estufa. As multinacionais, professor, quem são essas multinacionais? São, mais uma vez, as 10 grandes corporações. Passam a informar o seu grau de poluição, meio ambiente, atendendo a expectativas de acionistas que cobram mais transparência sobre o tema. Juntas, essas empresas, quem são essas empresas, professor? Essas empresas são as 10 grandes corporações. São responsáveis pela emissão de 800 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, o que representa cerca de 5% das emissões mundiais. Beleza. Olha o que ele faz aqui pra gente. Ele coloca, ó, as expressões, elas são pronomes. As multinacionais, essas, pronomes demonstrativos, empresas, têm o mesmo referente que são 10 grandes corporações. Então tá aqui, ó, elas, as multinacionais e essas empresas. Todas têm a referência a quem? As 10 grandes corporações. Olha que legal. E o item tá o quê? Questãozinha de número 4, ela tá certa. O que eu quero falar aqui para vocês? Existe sim a gramática que vai nos ajudar, nos auxiliar num recorte, numa referência, numa questão de transição de uma informação para outra, num emprego de um pronome demonstrativo, que é onde a gente aponta, recursos coesivos, coesão, referenciação, substituição, é assim que vem no nosso edital, né? Referenciação, substituição, recursos coesivos, é assim que vem. E aqui nós temos, né? Nós temos aqui de maneira mais pragmática, nós temos aqui uma referência interessante. Lá em cima ele colocou uma informação e para evitar repetir durante o contexto, aí colocou elas, as multinacionais, as grandes empresas, e vou colocando o quê? Outras nomenclaturas.
Isso são recursos coesivos, ok? E quem nos auxilia? Os pronomes. Então aqui a gente está observando questões relacionadas ao emprego dos pronomes, beleza? Então a maioria das questões vão fazer o quê, professor? Essa referência aqui. Então vamos lá. Mais uma, olha que legal. Eles, olha só, eles andam bem vestidos, dirigem carros novos, estudam nas melhores escolas e faculdades, mas foram atraídos para o crime. Policiais, promotores e especialistas em segurança pública calculam que jovens das classes média e alta estão envolvidos em metade das ocorrências registradas em todo o Distrito Federal. Olha o que aconteceu aqui. Considerando o texto acima e o tema nele focalizado, com suas múltiplas implicações, julgue o item subsequente. O pronome, né? A quem o pronome eles se refere vem explicitado posteriormente ao texto. Gente, professor, antes não tem nada. Concordo com você que antes aqui não tem nada. Beleza? Deixa eu fazer um X aqui, Antes não tem nada. Então só pode ser referência ao quê? Ao que está citado depois, na frente, posteriormente ao texto. Aí ele coloca assim, linha 5. Eles. Aí ele coloca aqui pra gente, linha 5. Com certeza, são jovens, né? Jovens da classe média. Então ele coloca aqui pra gente aqui essas informações. O que vocês vão guardar? Essa questãozinha que ela tá certa, ok? Olha só que legal. Professor, aqui eu achei que jovens, eles, só poderia estar fazendo referência a algo que foi citado lá atrás. Perceberam que é o contexto que vai nos ajudar a acertar a questão? Então a gente não pode engessar muito algumas informações. Isso é importante, ok? Para o nosso sucesso. Vamos lá. Foi concedida pela Justiça Federal liminar ao Ministério Público Federal impedir a criação da Floresta Estadual na Amazônia na área de proteção ambiental Santa Maria de Prainha para o Ministério Público Federal a criação de 2 áreas anunciadas pelo governo do estado do Pará como iniciativa de preservação representa, na verdade, um ataque ao modo de vida das populações tradicionais da região. Aí coloca aqui pra gente. E privilegia um modelo de exploração predatória da floresta amazônica. Aí lá na frente ele coloca o seguinte, a região abrangida pela liminar federal fica no coração do Pará, servida pelos rios, aí coloca Tamuataí, Uruará, Guajará, e ainda possui grandes extensões de floresta primária e potencial para atividades extrativistas. Ele coloca aqui pra gente, né? Aí ele fala assim, essa região aqui, gente, e aí, são as regiões da liminar? Vamos lá. A expressão região abrangida pela liminar da Justiça Federal, que tá aqui na linha 7, Beleza? Região abrangida pela liminar. Aí ele pergunta, refere-se à mesma região mencionada na linha 5, que é justamente essa daqui, que tá na linha 5. Gente, é a mesma região. Simples assim. E o item tá o quê? Certíssimo. E é para isso que serve, né, os pronomes. Agora, olha só que legal. Professor, uma observação. É que eu vou fazer uma redação e aí a gente aprende que não pode ficar repetindo palavras no mesmo parágrafo. Exato. E é por isso que aqui eu tenho parágrafo 1 e aqui eu tenho parágrafo 2. São parágrafos diferentes. E a palavra região foi repetida. Tá tudo bem. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de número 7. Insulado, e coloca aqui pra gente, deste modo, no país, que o não conhece em luta aberta, com o meio que lhe parece haver estampado na organização e no tempo, a sua rudeza, sua o quê? A sua rudeza extraordinária, nômade ou mal fixo à terra, o sertanejo não tem. O sertanejo não tem. Por bem, diz ainda capacidade orgânica para se afeiçoar à situação mais alta. Gente, essa questão aqui ela é linda, né?
Essa questão é que ela caiu para diplomata. A sua rudeza é extraordinária. O referente sua é o termo o sertanejo. Olha só a malícia do examinador. Aí o aluno ele vai ler o texto e vai falar assim, realmente está falando aqui do sertanejo, então essa sua rudeza deve ser mesmo a referência ao sertanejo e tá tudo certo. O aluno vai falar isso. No entanto, quando a gente para observar, olha o que acontece aqui. Ó. Sua rudeza extraordinária. Aí coloca nômade ou malfixo à terra. O sertanejo não tem. Só que o pronome sua, gramaticalmente falando, ele é um pronome que a gente chama de pronome catafórico. O que é catafórico? Fala de uma informação que está na frente. Então ele fala, a referência dele é sua o quê? Rudeza. Rudeza extraordinária, ok? Então olha só, qual é a referência do sua? Rudeza extraordinária. Acabou. Então, o sua não tem referência ao sertanejo. Verdade, professor. Só que quando a gente lê, o item tá errado, ok? Esse item aqui ele tá errado. Só que quando a gente lê, a gente quer fazer a referência da rudeza extraordinária ao sertanejo. Aí eu vou falar para vocês. E tem referência sim, de sentido. Só que o referente de sua não é o sertanejo. O referente de sua é rudeza extraordinária, logo que tá na frente. Professor do céu. Então o examinador, olha o que o examinador fez, gente. Olha só, a maldade do examinador. Ele colocou aqui só para poder tocar no nosso subconsciente e falar que tudo isso daqui faz parte ao sertanejo. E a gente sabe que sim, faz parte. A sua rudeza extraordinária, o sertanejo não tem. Agora, quando eu coloco assim, ó, quem é o referente catafórico de sua? Aí, ó, tá na mesma expressão, sua, a rudeza extraordinária. Perceberam? Então, o referente de sua é o quê? Rudeza. E não sertanejo. Por isso que esse item tá errado. Questão difícil. Beleza? Se você acertou, parabéns. Agora sim, a gente entrou num tópico e aí eu já vou falar para vocês logo de antemão. Essas questões que a gente vai fazer aqui, elas são as questões mais difíceis que podem cair na sua prova. E se cair, você vai acertar, que eu vou te ensinar como acertar. E você acertando, nossa, você vai estar na frente de muita gente. Por quê? Porque para acertar essa questão você tem que saber o que é pronomes, tem que saber classificar pronome relativo, tem que saber fazer a separação da oração, que é a oração que a gente vai isolar, ver se a outra tem sentido, então envolve semântica. Depois que a gente fez, a gente envolve também um conhecimento de paráfrase, reescrita. Aí depois envolve o conhecimento de análise sintática. Sério, professor? Tudo isso? É, tudo isso, numa questão só. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma questão aqui, a gente vai aprender um assunto, um tópico, que envolve tudo que a gente aprendeu desde o início das nossas aulas. Professor do céu, não acredito. Sério. São questões lindas e maravilhosas de se treinar. Eu amo esse tipo de questão. Por quê? Que é onde a gente separa os homens dos meninos. Quem estuda de verdade, quem estuda de qualquer jeito. Beleza? Então só vamos. Agora nós vamos falar de análise sintática dos pronomes em geral. Só que o nosso foco é a análise sintática mais próxima aqui que a gente tem de importante dos pronomes relativos. Beleza? Então vamos lá. Quais são os pronomes, professor? Dirias PP. Nós temos pronomes demonstrativos, nós temos pronomes interrogativos, nós temos pronomes relativos, nós temos pronomes indefinidos, nós temos pronomes adjetivos, pronomes substantivos, pessoais e possessivos. Então esse PP significa pessoais e possessivos, beleza? Nunca se esqueça do PP. Pessoais e possessivos. Os pronomes relativos. Toda vez que a gente fala de pronomes relativos, né? A gente tem, olha só. Pode ser o qual. Pode ser o que. Pode ser o quem. Quando. Quantos.
quem, como, onde. Uai, professor, tudo isso daqui pode ser pronome? Pode, gente. Tudo isso daqui a gente vai analisar como pronomes. E a gente vai fazer todas essas análises de uma maneira bem mais tranquila, beleza? Então, tudo isso daqui. Então, olha só. Tá aqui os pronomes relativos. Então, cuidado, porque existem variáveis e invariáveis. A gente vai olhar todos eles. Então, o que? Que é aquele que despenca, né? A gente fala assim, professor, e o que? O quezinho, ele é um pronome relativo que nós chamamos de pronome relativo universal, ok? Então, olha só, ele pode ser substituído por quem? Por o qual, a qual, os quais, as quais. Cuidado, gente. Nós faremos questões dessa natureza. São questões que vão exigir de vocês um conhecimento mais apurado. E eu vou explicar por que esse tipo de questão existe. Que é aquela questão que o examinador vai falar, eu posso substituir o que por o qual e tá tudo certo. O aluno, foi assim que eu aprendi. E a questão vai estar errada. Cuidado. Na hora de substituir, a gente tem que saber quem é o referente. Então não é o seguinte, professor, eu fiquei sabendo, eu vi uma dica infalível, que toda vez que eu substituir o que por o qual é um pronome relativo. Calma, gente. Calma. Beleza? Olha só. Não gostei das roupas que experimentei. Esse que, ele tem um antecedente. E esse antecedente, ele vai ser o quê? Ou um nome, as roupas, ou um outro pronome. Beleza? Então, olha só. A palavra anterior ao pronome relativo, que é o que a gente está vendo aqui agora, geralmente é um substantivo ou outro pronome. Então, pode ser um substantivo? Pode. Foi o que aconteceu aqui, ó, as roupas. Pode ser um outro pronome? Pode. Beleza? Então, olha só. Há pessoas que não se cansam de encontrar defeitos ao espelho. Professor, o que eu tenho que guardar aqui? Você vai guardar o seguinte, que o pronome relativo, ele sempre vai ter um antecedente. Que é o que ele faz referência, ó. Antecedente. Antecedente. Você não pode esquecer isso aqui jamais. E esse antecedente, ele vai ser ou um substantivo ou um outro pronome e ponto final. Beleza? Então tá aqui. Dica de vida para vocês. Professor, podemos substituir tanto o que, quanto o qual, quanto quem. Então vou dar um exemplo para vocês, ó. O homem a que me referi, quem se refere a. Como o azinho ele vem exigido por uma palavra que está pós-posta ao pronome relativo, o que é isso? A palavra ela está depois do pronome relativo, aí a gente vai colocar esse pronome, essa preposição, antes do pronome relativo. Agora é o seguinte, professor, por que é um pronome relativo? Tá aqui, ó. Que faz referência o quê? A homem. Beleza? Então, olha só. O homem a que me referi vai ajudar. O homem a quem me referi, quem é um pronome relativo utilizado para pessoa. Referir vai ajudar. O homem ao qual. O homem o qual. Ó, o masculino. O homem. Então aqui, ó, eu tenho 3 substitutos perfeitos. Então vou repetir para vocês. Eu posso colocar o que, o homem a que me referi, o homem a quem me referi, o homem o qual me referi. Esses 3 aqui nós chamamos de substitutos perfeitos, ok? E aí, essa é uma observação que eu quero fazer para vocês. E aqui eu tenho mais outra observação. A observação é essa daqui, ó. Sempre que eu tiver um verbo pós-posto ao pronome relativo, a sua exigência, aqui no caso, por ser um verbo transitivo indireto, a exigência da preposição ela vai nos obrigar a colocar a preposição antes do pronome relativo. Isso aqui é importantíssimo, beleza? Por fim, professor, por que eu não posso substituir
esse quezinho, ou quem ou qual por cujo, porque o cujo, ele é o único que tem um antecedente e um consequente. E o onde? O onde, ele só serve para lugar físico e fixo ainda, como alguns gramáticos falam, beleza? Então olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar o seguinte, olha só, neste primeiro momento, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte, se eu tiver um verbo ou um nome pós-posto, que ele venha depois de um pronome relativo, se ele exigir uma preposição, pode ser a preposição a, pode ser a preposição de, essa preposição ela vai ser inserida antes do pronome relativo. Eu quero que vocês guardem isso. E outra coisa, não é chegar lá e substituir qualquer um dos pronomes relativos por o qual que você vai encontrar o pronome relativo. A gente acabou de olhar aqui que existem 2 pronomes relativos que não podem ser substituídos por qualquer um. Então, existem os empregos dos pronomes relativos, que é o que nós veremos no próximo bloco. Algumas palavras podem ser empregadas como pronomes relativos e elas têm a sua função correta. Então, vocês vão parar de colocar na prova, ou na redação de vocês, ou na escrita que. Professor, toda hora coloca o que, é verdade. É porque o que é um pronome relativo universal que serve para qualquer coisa. Mas nós vamos aqui aprender o emprego de qualquer um deles para que vocês possam mesclar e utilizar de maneira mais adequada e não ficar repetindo pronomes relativos em um determinado texto ou contexto, beleza? Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, um forte abraço e até o próximo bloco.